Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e pessoas que acompanham nossas reuniões através dos meios de comunicação existentes. A gente vê aqui Santa Cruz, uma cidade que nos causa muita preocupação em quase tudo. Eu posso citar, por exemplo, grandes transtornos causados por problemas que não são impossíveis de resolver. Geralmente, os requerimentos que eu apresento aqui nessa casa são coisas simples, que não têm um custo alto, na esperança que seja atendido. Afinal de contas, não é para mim, é para o povo. E aí não sai. Às vezes eu chego ao extremo de pensar que vai ser preciso fazer o requerimento direcionado a vereador de situação para ver se sai. Isso é preocupante. E aí onde eu vejo, aqui nessa casa, 10 vereadores preocupados. Eu disse 10. Porque motivo para preocupação nessa cidade é o que não falta. A gente vê um calçadão esquecido, com um povo que uma maioria tem condições de comprar um box, mas os endinheirados e poderosos acabam não dando essa oportunidade e comprando em quantidade e alugando. E aí, pessoas que só podem comprar um, ficam sem nenhum. No esquecimento, no calçadão, que nunca é citado aqui nesse microfone. Moda Center, sim. Fala-se muito do Moda Center. Calçadão, esquecido. E parece que vai continuar assim. A gente vê loteamentos que aparecem aqui nesse município, que o máximo que você vê de estrutura é passar um trator de esteira, colocar aqueles toquinhos, que eu não sei o nome daquilo, para marcar, e no outro dia já tem lá um plantão de vendas e propaganda em emissoras de rádio. E como vende? Sem o mínimo de estrutura. O donos de lote enriquecendo, porque não investe, e os lotes são caros, e a prefeitura licencia para vender a si mesmo. Senão não vendia. É preocupante. E aí, eu chego ao ponto de perder a esperança que um dia essa cidade tenha, porque sabe que não acontece nada. E aí, o poder público haja dinheiro para resolver esse problema que deveria ter sido resolvido pelo comerciante ou pelos comerciantes que enriquecem vendendo lotes, que são licenciados sem o mínimo de estrutura, desobedecendo a lei. Agora vem uma preocupação a mais, senhores vereadores. Eu estou vendo a hora, daqui a pouco, algum vereador de oposição apresentar aqui alguma coisa para mudar o regimento dessa casa, proibindo que se faça oposição. E ainda bem que acho que temos vereadores suficientes para que isso não seja aprovado. Por quê? Denunciar é papel da oposição, fiscalizar também, mostrar o que está errado, né? Sugerir. Algumas coisas nesse município estão andando, não é
administração coerente, não. É porque a gente pressiona. E tem funcionado, algumas coisas estão aí na tentativa de que funcione. É o papel da oposição, mas a gente tem que ficar calado. Fazer oposição da forma que estamos fazendo para a situação não é correto. Então, eu não sei para que eu estou ali. Eu não sei para que eu fui eleito. E eu que costumo dizer que me considero aqui um aluno dos mais experientes, repito, frequentemente estão me dando aulas de mau exemplo. Eu vejo isso aqui, às vezes quero até me espelhar em vereadores mais experientes, mas tem hora que não dá. Vereador Zezinho, dá uma pausa. Pois não, vereador. Vereador, mas porventura, só quem dá mau exemplo, só é a situação, a oposição também às vezes não acontece de dar mau exemplo. Eu podia ver essa parte também. Obrigado. Às vezes sim, vereador. Às vezes sim. Agora, quando se usa o microfone para dizer que a oposição não é para fazer o papel que é de obrigação fazer, em nome do povo, isso eu não vou ter como exemplo nunca. Não vou, não quero aprender, exercer o cargo de vereador com esse tipo de lição. De forma nenhuma. E aí, nós temos muitos motivos para preocupação. E quando vereadores de situação também vêm aqui e se demonstram preocupados, é porque na cidade tem muitos problemas que também preocupam os vereadores de situação. Mas o que eu estranho e fico sem entender é justamente isso. A oposição está incomodando. E o que a gente mostra aqui não é mentira, não. A gente vê nas ruas, a gente vê em todos os setores que a gente for. A gente vê. E as pessoas que escutam comprovam isso. As pessoas que escutam e sabem que não estamos mentindo. Isso é mais uma preocupação aqui em Santa Cruz. Daqui a pouco. E se alguns vereadores de oposição pudessem, arranjariam uma maneira para que nós não fizéssemos aqui o nosso papel. E quando diz que nós só falamos aqui de desgraça, é porque elas acontecem. Seria ótimo se a gente não tivesse que usar esse microfone para falar de desgraça. Seria ótimo se elas não acontecessem, para a gente não ter que falar desse assunto aqui. Mas a gente tem que falar, a gente está aqui para isso. Aí eu acho muito estranho determinados tipos de comportamento, taxando a oposição de mentirosa, quando a gente está falando a verdade e é comprovado, e as pessoas estão vendo. Isso me deixa preocupado, me deixa triste, e não era desse... Vou finalizar, vereador, presidente. E não era desse assunto que eu gostaria de falar aqui. Eu gostaria que, se eu não quisesse um dia elogiar a administração do município, eu como oposição, pelo menos tivesse que ficar calado e não falar de coisas, de pontos negativos que acontecem aqui nessa cidade. Mas enquanto for necessário pressionar, reivindicar, sugerir, eu vou fazer isso. Obrigado e até a próxima.